Bem-vindos ao Ensino e Ação. Estamos muito felizes por você estar aqui hoje. Prepare-se para insights, dicas e conversas inspiradoras sobre educação. Vamos juntos! Boas-vindas a mais um mergulho profundo. É uma satisfação enorme iniciar essa nossa análise aprofundada de hoje. Olá, é um prazer estar aqui de novo. Aí a gente sempre busca materiais que desafiam o senso comum, né? E que forçam a gente a reavaliar aquelas estruturas mais bem estabelecidas, Com né? certeza. E o foco dessa nossa exploração de hoje é algo que está, reconfigurando as bases de uma das instituições mais antigas e complexas da nossa sociedade, a escola. É um abalo sísmico mesmo. Exato. Nós vamos mergulhar hoje nos trechos de um documento que foi recém-lançado, assinado por Ensino e Ação. O título é, deixa eu ler aqui certinho, A Revolução Invisível, como a inteligência artificial está redesenhando a sala de aula. Um título muito preciso, aliás. Muito. E a missão central dessa nossa análise hoje é justamente desmistificar a presença da inteligência artificial nesses ambientes educacionais, sabe? Tirar aquele peso do desconhecido, né? Isso. A grande questão que vai guiar a nossa discussão a partir desse material é bem direta. A inteligência artificial deve ser encarada como uma ameaça ao pensamento crítico, algo que tem que ser banido dos corredores das escolas, ou a gente estaria diante da ferramenta de suporte mais poderosa já colocada nas mãos da educação? Olha, eu diria que essa é a pergunta que vai definir os rumos da educação nesta década. Não tem como fugir. Não tem, né? Não. E o que o material base já estabelece ali desde as primeiras linhas é que a IA superou totalmente aquele status de roteiro de ficção científica. Totalmente. A gente não está mais debatendo hipóteses sobre um futuro distante com robôs na sala de aula. Essa tecnologia já faz parte do ecossistema escolar todos os dias. Queiram as escolas, queiram ou não. Exatamente. Quer as instituições tenham se preparado formalmente para ela ou não. Ela está lá. E o ponto de partida para qualquer análise séria, segundo o documento, é entender essa transição necessária. Como assim? Sair de uma postura de medo paralisante, aquela ideia de que o trabalho humano vai ser substituído, e avançar para uma compreensão da aplicação prática, sabe? Uma aplicação intencional da tecnologia na rotina de aprendizado. Bom, então vamos desvendar isso. O primeiro grande argumento que o texto levanta é o que os autores chamam de o fim do tamanho único. Modelo padronizado. Isso, o modelo de tamanho único. O texto aborda a transição da IA para esse papel de tutora de aprendizagem. E, cara, quer dizer, isso mexe com uma estrutura de ensino que ficou inalterada por séculos. Séculos mesmo. A gente tem que olhar para o contexto histórico que o material evoca para dimensionar o tamanho dessa mudança. É a lógica industrial, né? Exato. O nosso modelo educacional sempre operou sob a lógica industrial de que um mesmo formato serve para todo mundo. Um educador entra numa sala de aula, transmite o mesmo conteúdo, com a mesma analogia, no mesmo ritmo, para dezenas de mentes diferentes. Mentes que processam informação de jeitos completamente distintos. Perfeito. O objetivo sempre foi tentar garantir que a maioria ali no meio conseguisse absorver a mensagem central. Mas a ruptura que a IA generativa traz para esse cenário é justamente a viabilidade da hiperpersonalização do ensino, e em larga escala. O que antes era impossível. Logisticamente e financeiramente impossível até pouquíssimo tempo atrás. Oferecer um tutor individual para cada mente numa escola não existia. E a distinção que o texto faz entre a dinâmica de um buscador tradicional, tipo Google, e o que a IA proporciona hoje, ajuda muito a ilustrar essa hiperpersonalização. É um contraste gigante. É gigante. O material propõe um cenário lá de um estudante que está lidando com conceitos abstratos. Vamos supor travado num problema de matemática complexo, ou tentando entender as leis da termodinâmica em física. Termodinâmica é sempre um pesadelo na escola, né? Nossa, sim. E no modelo anterior, a pessoa ia buscar ajuda online e a busca entregava a resposta final. A pessoa achava lá um link com o problema já resolvido. E pronto, acabava o processo. Acabava. Encerrava o processo cognitivo na hora. A dinâmica com a IA generativa altera esse fluxo de um jeito que eu achei impressionante. Ela atua de uma forma quase socrática. Isso muda a natureza do estudo autônomo.
Muda demais. Essa transição no modelo Google para a dinâmica socrática é um salto qualitativo absurdo, porque, diferente do buscador que só localiza a informação pronta, a IA generativa, quando recebe as instruções corretas, claro, atua como um tutor particular contínuo. 24 horas por dia. 24 horas. E esse método socrático que o documento menciona significa que a máquina é programada para não entregar a resposta de bandeja. Ela devolve com uma pergunta. Exatamente. Ela devolve o questionamento, ela analisa onde o raciocínio da pessoa travou e faz perguntas sucessivas. Ela vai guiando, passo a passo, para que a própria pessoa chegue à dedução da fórmula. O momento de descoberta continua lá. Sim. O esforço cognitivo é mantido, a pessoa tem aquele momento do ahá, sabe? Mas a frustração daquele bloqueio absoluto de não saber nem para onde ir é eliminada. E tem a questão da linguagem também. O nível de adaptação da linguagem durante esse processo é um dos pontos altos do texto. É fascinante. Tem uma paciência infinita. Uma paciência algorítmica infinita. Mas a implicação de ter isso disponível levanta aquela questão inevitável, né? Qual é o papel do professor humano nesse novo arranjo? E a conclusão da encenação é muito incisiva sobre isso, eu fiquei bem focada nessa parte. A inteligência artificial não substitui a mediação pedagógica do professor, de jeito nenhum. O professor não perde o lugar. Não perde. O papel do educador como mentor, como avaliador e guia do processo de socialização do conhecimento permanece central. O que a tecnologia soluciona é aquele vácuo de acompanhamento que acontece quando o professor não está fisicamente acessível. Tipo no fim de semana. Exato. O aprendizado não precisa ser interrompido num domingo à tarde só porque uma dúvida simples travou a leitura. A máquina é uma ponte de suporte. Ela mantém o fluxo de estudo ativo até o próximo encontro presencial na escola. Entendi. Então, se para quem estuda a IA assume esse papel de tutora, para quem ensina, ela se apresenta como uma baita força de otimização estrutural. Uma assistente incansável. Isso. O documento explora a ideia da IA como assistente de produção educacional. Eles partem da premissa de que tempo recuperado é sinônimo de qualidade pedagógica. E aí o foco da discussão passa a ser o impacto dessa tecnologia na carga horária oculta da profissão. Esse é um ponto sensível. O texto aborda diretamente o trabalho invisível do educador. Que é gigantesco. É uma carga massiva de tarefas operacionais que simplesmente drena a energia analítica de quem ensina. A gente está falando de horas e horas dedicadas à estruturação de plano de aula, elaboração de lista de exercício, Correção de prova. correção mecânica de avaliações, adaptação de texto para diferentes níveis de leitura da mesma turma. É um esforço braçal logístico imenso. E, historicamente, isso consome o tempo que o educador deveria dedicar ao relacionamento com a turma. Aquela observação mais clínica do desenvolvimento individual de cada um acaba ficando em segundo plano, porque o professor está sobrecarregado. Exatamente. E as aplicações práticas que a fonte cita para mitigar esse trabalho invisível demonstram um nível de eficiência que a gente já tem disponível hoje. Um dos exemplos que eu mais gostei foi a geração de exercícios. Nossa, isso salva vidas. Salva muito. O profissional pode pegar um texto base, jogar numa plataforma e instruir a máquina a criar 10 questões de múltipla escolha. E o detalhe é o uso da taxonomia de Bloom. Isso é genial. É, porque ele estrutura o comando para IA gerar desde perguntas mais focadas em memorização básica até aquelas questões que exigem análise crítica e síntese. E em segundos o sistema entrega as perguntas, e já com um gabarito comentado para cada alternativa. O gabarito comentado é um diferencial gigantesco para o planejamento. E outro caso prático muito bom que o texto traz é a adaptação de linguagem. Ah, do artigo acadêmico? Isso. O educador pode pegar um artigo acadêmico denso, com aquele vocabulário super restrito de especialista, e pedir para a ferramenta reescrever os conceitos centrais. E ela reescreve uma linguagem totalmente acessível e adequada para o nível cognitivo de uma turma de 9º ano, por exemplo. É um trabalho que levaria horas para ser feito manualmente. Horas. E a capacidade de apoiar metodologias ativas também ganha destaque ali no documento. Eles citam a aprendizagem baseada em problemas, o famoso PBL. Que dá muito trabalho para montar. Muito trabalho. O PBL envolve colocar o estudante para investigar e resolver problemas reais, problemas abertos.
Estruturar bons cenários consome um tempo absurdo do professor. E o texto dá um exemplo ótimo disso, que é simular a aplicação de mecânica clássica na rede de semáforos de uma metrópole. Sim, a IA permite que o educador gere esses cenários complexos rapidamente. O que a gente observa aqui é uma mudança profunda de paradigma da profissão mesmo. O professor transita daquela figura do criador do zero. Aquele que digita cada linha do material. Exato, ele sai dessa posição de redigir tudo e passa para a figura de curador e validador de conteúdo. Esse tempo que ele ganha no planejamento permite que o foco seja redirecionado totalmente para a estratégia de ensino. Para as intervenções humanas que só ele pode fazer na sala de aula. Perfeito. Bom, entender o uso da máquina como ferramenta de produtividade resolve essa questão da eficiência. Mas a análise do documento vai além desse uso instrumental. O texto aponta que existe uma urgência estrutural em ensinar sobre a própria natureza da tecnologia. Não é só usar por usar. E isso leva a gente à atualização da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, mais especificamente o foco em computação na educação básica. Essa diretriz não trata só de jogar uns computadores lá na escola, mas de mudar a lente pela qual a gente entende essa sociedade conectada. Essa atualização da BNCC carrega um senso de urgência muito bem fundamentado ali no material. A tese central é que a gente tem a obrigação de formar cidadãos digitais críticos. A gente precisa se distanciar daquele modelo de formar meros consumidores passivos de tecnologia. O Brasil tem um desafio enorme aí. Enorme. É o desafio de garantir que a compreensão lógica dessas ferramentas faça parte da alfabetização fundamental. E para estruturar isso, a fonte desmembra a diretriz nacional em 3 eixos principais. Eixos que se conectam diretamente com a inteligência artificial. O primeiro eixo que eles abordam é o do mundo digital. Pelo que eu entendi, o foco central é compreender a mecânica por trás das cortinas, né? Desfazer aquela ilusão de que a tecnologia opera por mágica ou que ela tem uma vontade própria. Exatamente. A desmistificação do funcionamento da máquina é o alicerce desse eixo. É absolutamente imperativo entender que uma IA não pensa da mesma forma que um ser humano. Ela não tem consciência. Não tem. Quando a gente fala em redes neurais nesse contexto, não é um cérebro biológico. São modelos estatísticos extremamente avançados. A máquina reconhece padrões em volumes massivos de dados. Ela calcula a probabilidade matemática da próxima palavra aparecer ou da próxima imagem. E dominar o conceito de algoritmo ajuda a entender isso. Sim, entender que são linhas de código parametrizando as decisões que estruturam a informação na sociedade. Essa é a primeira linha de defesa contra a manipulação no mundo digital. Faz todo sentido. E o segundo pilar é a cultura digital, que já foca mais no impacto social e no comportamento ético diante dessas ferramentas. A fonte até usa aquele exemplo clássico da fraude escolar moderna. O ChatGPT. Gerar um trabalho integralmente pela IA e entregar como se fosse autoria própria. O que fere frontalmente a ética acadêmica, a ética digital. Mas a discussão da cultura digital no texto parece focar em ultrapassar essa fase da simples proibição. E tem que ultrapassar. O exercício da cidadania digital ganha contornos muito práticos aí. O documento argumenta que simplesmente proibir o acesso à ferramenta não forma ninguém com pensamento crítico. Só faz eles usarem escondido. Exato. A maturidade digital de verdade é construída quando você utiliza a inteligência artificial para estruturar tempestades de ideias, para confrontar seus próprios argumentos e expandir o escopo de uma pesquisa. E tem mais, a cultura digital envolve a capacidade de identificar vieses algorítmicos. Os preconceitos da máquina. Isso. O debate ético consiste em entender que a IA reflete as inclinações e as limitações dos bancos de dados que treinaram ela. O papel do indivíduo que é criticamente letrado é saber enxergar essas inclinações e nunca aceitar a saída de um algoritmo como uma verdade absoluta ou neutra. Excelente ponto. E o terceiro eixo que fecha a proposta da BNCC é o pensamento computacional. O texto destaca a importância de desenvolver essa habilidade de formular problemas de um jeito que a máquina consiga processar e resolver. É uma habilidade de comunicação. Sim, voltada para a arquitetura de sistemas. Na prática da IA generativa, esse pensamento computacional se traduz no que a gente chama de engenharia de prompts.
Ensinar alguém a redigir um prompt preciso, que é a instrução que a gente dá para a máquina, é um exercício rigoroso de lógica estruturada. Tem que saber pedir. Tem. Exige que a pessoa saiba definir o contexto, estipular os parâmetros de restrição e descrever claramente o formato que ela quer o resultado. O pensamento computacional ensina o cérebro humano a fragmentar um problema super complexo em várias etapas menores. Etapas processáveis. Isso. E essa é uma forma de raciocínio analítico que transcende a tela do computador. Melhora a resolução de problemas na vida da pessoa. É uma organização de pensamento mesmo. Bom, colocando na balança a eficiência operacional que a gente falou e esse domínio lógico desses 3 eixos, pode parecer que a arquitetura algorítmica resolve todos os problemas da educação. Mas não resolve. Não resolve. A fonte da Ensino e Ação dedica uma seção profunda ao fator humano. E a premissa é clara: a máquina jamais atuará de forma isolada no processo educativo. A dualidade que eles apresentam é marcante. É o contraponto perfeito. Uma IA pode gerar um currículo inteiro, cruzar dados de notas em segundos, adaptar textos, mas ela esbarra numa barreira intransponível na camada relacional. A análise dessa dimensão emocional do aprendizado é o que âncora toda essa discussão tecnológica na realidade do chão da sala de aula. O fator humano é irreplicável justamente pela empatia. A máquina não sente. Não sente e não lê o ambiente. Uma rede de dados não tem a capacidade de ler a linguagem corporal de quem entra na sala. Ela não detecta que aquela queda abrupta de rendimento de um aluno numa terça-feira de manhã não é um déficit cognitivo. Pode ser um problema em casa. Exato, é o reflexo de um problema familiar recente, por exemplo. Faltam à máquina essa sensibilidade genuína e a habilidade de inspirar os pares através do exemplo. O exemplo comportamental humano. E tem a questão do contexto local também, né? Muito bem lembrado. De forma ainda mais ampla, os sistemas globais de IA não compreendem as nuances socioculturais da comunidade específica em que o prédio daquela escola está localizado. A máquina não sabe o que acontece no bairro. Não sabe. E essa ausência de leitura do contexto comunitário e emocional é o que fundamenta a equação final proposta pelo material. A conclusão é que a presença da tecnologia exige mais do que nunca a intencionalidade pedagógica para gerar resultado. Intencionalidade pedagógica, achei esse termo muito forte. É o cerne da questão. Máquinas são ferramentas inigualáveis para organizar dados, mas o processo de dar significado a essas informações, transformar um dado bruto em conhecimento aplicável na realidade daquelas pessoas, isso continua sendo uma atribuição exclusiva da mente educadora. A intencionalidade pedagógica é a fronteira entre transmitir dados e efetivamente educar. O documento consolida uma tese central sobre a transição da carreira docente. O cenário do futuro que eles desenham não retrata aquele conflito apocalíptico onde a máquina substitui o professor. Felizmente, não. A reconfiguração do mercado e da prática educacional vai se dar entre os profissionais que dominam e usam a IA para otimizar suas rotinas e aqueles que optarem por ignorar a existência dessas ferramentas. É uma divisão clara. A tecnologia atua puramente como um amplificador de capacidades. Ela potencializa o impacto de quem sabe direcionar essa tecnologia de forma estratégica. Fazendo um panorama de tudo que a gente analisou hoje, fica bem evidente como a inteligência artificial, quando a gente tira ela daqueles cenários extremos de ficção, se revela uma força monumental de otimização de tempo. Uma aliada. Uma grande aliada. A retirada desse peso burocrático e operacional da rotina permite um aprofundamento estratégico que, paradoxalmente, torna a função do educador ainda mais essencial. Ao transferir o trabalho mecânico para os algoritmos, abre-se espaço para o ambiente escolar ser mais focado na interação e no desenvolvimento humano. Que são as reais finalidades da educação, afinal de contas. Perfeito. E, para finalizar a nossa análise, cabe introduzir uma reflexão provocativa para quem nos acompanha. Ela é estruturada a partir de 2 características da IA apontadas pela fonte. Primeiro, o fato de que ela opera reconhecendo padrões em volumes massivos de dados, que são predominantemente globais. Dados do mundo todo. E segundo, a limitação de não entender as nuances da comunidade onde a escola está inserida. Então, a provocação para o futuro é a seguinte:
Se a evolução inevitável do ensino passa por profissionais utilizando sistemas baseados nesses imensos padrões globais, como as instituições garantirão que essa padronização matemática não acabe achatando ou invisibilizando a cultura local? É um perigo real. Sim, como manter as características singulares de cada comunidade? Será que o verdadeiro diferencial do educador do futuro estará menos atrelado à curadoria técnica de currículos e muito mais focado em atuar como um escudo cultural e ético, garantindo que as identidades locais não sejam diluídas pela homogeneização dos algoritmos? É um ponto de inflexão importante para se pensar. Essa é uma reflexão indispensável para fechar o nosso debate. É com essa perspectiva de que a tecnologia não elimina a cultura, mas exige vigilância constante sobre ela que a gente conclui o nosso mergulho de hoje. Desbravar análises tão consistentes é fundamental para quem busca navegar essas transformações estruturais da nossa época com lucidez. Com certeza. Deixamos essa provocação final ecoando aí para gerar novas reflexões. Fica aqui o agradecimento pela companhia de todos que acompanharam essa análise aprofundada. Um excelente dia, continuem com esse apetite por conhecimento e até o nosso próximo encontro. Valeu pela companhia! Lançamentos inéditos todos os sábados. Não perca o próximo!